Graça e paz, querido, que Deus te abençoe poderosamente. É isso aí, persevera na nossa campanha de oração, 1/4 de hora, 15 minutinhos de devocional com a palavra de Deus, te desafiando a orar, 15 minutos de oração, de clamor, de intercessão, de súplica, 15 minutos de louvor e adoração, 15 minutos de ações de graça. Podes ao menos 1 hora, 15 minutinhos só orando. Se você não está conseguindo 15 minutos, divida em 3 períodos, manhã, tarde e noite, mas clama ao Senhor pelo menos 5 minutos aí por período. John Welsh orava 7 a 8 horas por dia. Ele costumava deixar um chale na cama para se enrolar nele quando ele levantasse durante a noite para orar. Às vezes, a esposa o encontrava deitado no chão chorando e clamando ao Senhor. Quando ela reclamava, ele respondia: "Ó, mulher, tenho 3.000 almas para prestar contas e não sei como muitas delas estão. Preciso falar com Deus." Às pessoas, ele exortava e desafiava: ore pelo seu pastor. Ore por seu corpo para que ele tenha força e seja poupado por muitos anos. Ore por sua alma, que ele se mantenha humilde e santo, uma luz que arde e brilha. Ore por seu ministério, que seja grandemente abençoado e que ele seja ungido para pregar as boas novas. E que não haja oração secreta sem que ele seja mencionado diante de Deus. Que não haja oração familiar sem levar seu pastor no coração de vocês a Deus. Há 2 coisas, diz o seu biógrafo, que ele parece nunca ter perdido: cultivar a santidade pessoal e os mais ansiosos esforços para ganhar almas. As 2 são os inseparáveis acompanhantes do ministério da oração de John Welsh. A oração fracassa quando o desejo e esforço pessoal por santidade fracassam. Não há pessoa que ganhe almas e não seja adepta ao ministério da oração. É o dever dos ministros, declara esse santo homem. Começar a reforma da religião e os costumes com eles mesmos, a família e etc., com a confissão de pecados passados, oração fervorosa por direção, graça e propósito de coração. Ele inicia com ele mesmo sob o título Reforma na Oração Secreta. E ele decide: não devo omitir nenhuma parte da oração. Confissão, adoração, ações de graça, petição e intercessão. Há uma tendência temível de omitir a confissão, procedente de uma visão pequena de Deus e sua lei, visões superficiais do meu coração e do pecado da minha vida passada. Isso deve ser resistido. Há uma tendência constante de omitir a adoração quando esqueço com quem estou falando. Quando entro de forma negligente na presença de Jeová, sem considerar seu nome e caráter sublimes. Quando tenho pouca visão de sua glória e pouca admiração pelas suas maravilhas. Tenho a tendência natural do coração de omitir as ações de graças, mesmo que sejam especialmente recomendadas. Com frequência, quando o coração está morto para a salvação dos outros, omito a intercessão. Contudo, ela é especialmente o espírito do grande advogado, que tem o nome de Israel no coração. Eu deveria orar antes de ver qualquer pessoa. Frequentemente, quando durmo demais ou encontro-me com outras pessoas cedo pela manhã e depois tenho a oração familiar, o café da manhã e visitas matinais, já são 11 ou meio-dia, quando começo minha oração individual. Isso é um sistema terrível, avesso às Escrituras. Cristo levantava antes do início do dia e ia para um lugar solitário. Davi disse: de manhã ouves a minha voz, ó Senhor. O meu clamor de manhã te apresento a minha oração. Salmo capítulo 5, versículo 3. Maria Madalena foi ao sepulcro quando ainda estava escuro.
A oração familiar perde muito de seu poder e doçura e não posso fazer nada de bom por aqueles que vêm à minha procura. A consciência se sente culpada e a alma não alimentada, a lâmpada apagada. Sinto que é muito melhor começar com Deus, ver primeiro a face dele, aproximar minha alma dele antes que me aproxime de outra. Quando acordo, ainda estou contigo. Se durmo demais ou se viajo bem cedo, ou se meu tempo é curto por algum motivo, é melhor me vestir apressadamente e ter uns poucos minutos sozinhos com Deus do que dar tudo por perdido. Mas, em geral, é melhor ter pelo menos 1 hora sozinho com Deus antes de me envolver com qualquer outra coisa. Ele deveria passar as melhores horas do dia em comunhão com Deus. Quando acordo no meio da noite, eu deveria me levantar e orar, assim como David e John Welsh. McCheyne acreditava que em estar sempre em oração e sua vida frutífera, embora tenha sido curta, concede um exemplo do poder que há nas visitas longas e frequentes ao lugar secreto em que mantemos comunhão com nosso Senhor. Precisamos hoje de homens do tipo de McCheyne, homens de oração que sabem entregar-se à maior tarefa demandando do seu tempo e atenção. Homens que possam entregar todo o coração à santa tarefa da intercessão. Homens que possam trilhar em oração. A causa de Deus está comprometida com os homens. Deus mesmo se compromete com os homens. Homens de oração são os vice-regentes de Deus na terra. Fazem a obra dele e cumprem os seus planos. Somos compelidos a orar se somos cidadãos do reino de Deus. A falta de oração é expatriação e, pior, do reino dos céus. É um banimento, um crime capital, uma brecha constitucional. O cristão que relega a oração a segundo plano em sua vida, em pouco tempo perde o zelo espiritual que tenha tido em algum momento. A igreja que faz pouco caso da oração não consegue manter a essência da piedade e não tem poder para anunciar o evangelho. O evangelho não vive, não luta e nem conquista nada sem oração. Oração incessante, urgente e fervorosa. Pouca oração é uma característica de uma recaída de uma igreja que retrocede. Sempre que há pouca oração no púlpito ou nos bancos, a falência espiritual é iminente e inevitável. A causa de Deus não depende das eras comerciais, cultural, educacional ou do dinheiro, mas tem uma era dourada e essa é a era da oração. Quando seus líderes são homens de oração, quando a oração é o elemento predominante da adoração, como o incenso dando contínua fragrância ao serviço que prestam, então a causa de Deus será triunfante. Melhor oração e mais oração é disso que nós precisamos. Precisamos de homens mais santos e mais deles, de mulheres mais santas e mais delas para orar. Mulheres como Ana, que de suas dores profundas e tentações produziu suas mais belas orações. Por meio da oração, Ana encontrou alívio. Em todo lugar em que a igreja foi reincidente e apóstata, seus inimigos foram vitoriosos. Ana entregou-se à oração e na tristeza multiplicou a oração. Ela viu um grande avivamento nascer de sua oração. Quando toda a nação estava oprimida, nasceu o profeta, juiz e sacerdote Samuel, que estabeleceria uma nova linha de sacerdócio. E a oração de sua mãe trouxe à vida uma nova vida para Deus. Em todos os lugares a religião reviveu e floresceu. Deus, fiel à sua promessa, peça-me. Embora a oração tenha vindo do coração partido de uma mulher, Deus ouviu e respondeu, enviando um novo dia de alegria santa para reavivar o seu povo. Assim, mais uma vez, enfatizaremos e repetiremos a grande necessidade da igreja, nesta e em todas as eras, é de homens de fé atuante, de imaculada santidade,
de marcante vigor espiritual e zelo consumidor a tal ponto que iniciarão uma revolução espiritual por meio de suas orações de poder. Habilidade natural e privilégios educacionais não figuram como fatores nessa questão. No entanto, uma habilidade para a fé, a capacidade de orar, o poder de uma consagração completa, a habilidade de diminuir o próprio ego, a perda absoluta do ser na glória de Deus e o sempre presente e insaciável anseio e busca por toda a plenitude de Deus. Homens que possam pôr a igreja em chamas por Deus, não de forma barulhenta e exibicionista, mas com um calor intenso e silencioso que derrete e move tudo para Deus. Retornando ao ponto principal, a oração em secreto é o teste, a medida, o preservador da relação do homem com Deus. O quarto de oração, ao mesmo tempo em que é o teste da sinceridade da nossa devoção a Deus, é também a medida da devoção, o negar-se a si mesmo, os sacrifícios que fazemos em favor do nosso quarto de oração, a frequência das nossas visitas a esse santo lugar de encontro com o Senhor, o delongar-se, a relutância em sair, são valores que apresentamos na comunhão solitária com Deus. O preço que pagamos pelas horas de comunhão amorosa e celestial com o Espírito Santo de Deus. O quarto de oração preserva o nosso relacionamento, comunhão, intimidade com Deus. Ele conserta qualquer problema de conexão, tira do caminho o que nos enreda. Ele nos prepara para qualquer batalha. Assim como a âncora mantém o navio mais firme e seguro, o quarto de oração agarra-se a Deus. Satanás tentará impedir-nos de estar com Deus, fechando o caminho para o quarto de oração, e assim desfazer nossa firmeza em Deus e fechar nosso caminho para o céu. Não tenha medo de orar. Orar é certo, orar é necessário. Ore se puder com esperança, mas ore sempre. Embora a esperança seja fraca ou esteja doente pela longa espera, ore no escuro se não houver luz. E se por algum desejo não ousar orar, então ore para que Deus possa lançar fora esse desejo de não orar, para que você possa orar sempre, em todo o tempo, com todo tipo de oração e súplica diante de Deus e diante de todos os santos. Pai de amor e Deus bendito, graças te damos pela tua palavra. Graças te damos, ó Pai, porque ela nos desafia a orar. Que possamos colocar em prática nas nossas vidas e possamos, ó Pai, não apenas falar sobre oração, mas sermos homens e mulheres de oração, Senhor. Desperta a tua igreja para orar. Senhor, nós rogamos por esse tempo, tem misericórdia de nós, meu Pai. Não nos deixes enganados, não nos deixes confundidos, abre a nossa visão espiritual, protege-nos, livra-nos da perseguição, da fúria, da afronta, do levante. Protege o teu povo, Senhor, fortalece a tua igreja, livra de todo mal, do homem violento, sanguinário. Livra-nos, ó Pai, do engano, do pecado, Senhor. Em nome de Jesus, nós rogamos, ó Pai, desperta a liderança, desperta, Senhor, cada pastor, cada ministro, clamamos pelas suas famílias, rogamos, meu Pai, pelos seus filhos, pelos seus cônjuges, ó Pai, em nome de Jesus. Levanta a tua igreja, aviva, Senhor, a tua obra, desperta o teu povo, Senhor, para orar, inquieta, incomoda, Pai, desperta a tua igreja, renova, Senhor, em nome de Jesus, nós rogamos, Espírito Santo de Deus, ajuda-nos nas nossas fraquezas, ajuda-nos a orar como convém, para que o nome do Senhor seja glorificado, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Se você perdeu alguma das nossas devocionais, entra lá na fanpage do facebook.com/Rede Global de Intercessão. Ali você tem todos os nossos devocionais. Comente cada um, coloque ali uma palavra em cada um para você saber qual você ouviu, qual você não ouviu, aquele que falar com você. Compartilha com seus amigos, desafie alguém, chama alguém para orar junto com você, faça parcerias, parceiros de oração, duplas de oração, ou mesmo uma reunião de oração e intercessão, um WhatsApp de oração.
mas desafie alguém a orar também e leve alguém para a comunhão com Deus, para o relacionamento, para a intimidade com Deus Todo-Poderoso. Poste aqui seus pedidos de oração e seus testemunhos. Valeu demais e até a próxima, no nome de Jesus.